Olá pessoal do canal, olha nós aqui outra vez. Hoje nós queremos iniciar mais uma vez o nosso dia, como de praxe sempre, trazendo para você uma palavra muito importante que está registrada em 2 Pedro, o capítulo é o 2, onde trata-se dos falsos mestres. É sempre importante ao começar do dia você embeber a sua alma da palavra do Senhor, para que ela possa, durante todo o dia, trazer para o seu coração paz, trazer alegria, trazer aquela harmonia do céu. Beleza? Então tá dada a dica aí. Nunca comece o seu dia sem antes fazer o seu devocional. Muito simples um devocional. Ao levantar, fez a higiene pessoal. Se recolha a um canto de sua casa, pode ser o seu quarto, pode ser a sua sala, onde você esteja extremamente à vontade e a sós. E ali você se volta para Deus em oração. O tempo quem determina é o Espírito de Deus em consonância com você ali. Você começa falando com Ele. Você começa se abrindo com Ele. E que tal começar agradecendo? No meu caso, eu gosto sempre de começar a minha oração agradecendo a Deus pela noite que se passou. E inclusive esta foi muito boa, abençoada. Continua chovendo, nós nos deitamos chovendo e amanhecemos ainda chovendo. Como é importante isso. Agradeça a Deus pelo dom da vida. O entardecer, escurecer e amanhecer, muitas pessoas partiram. E diga-se de passagem que em algumas delas, em situações bem terríveis, sentindo dores, aflições. Mas quanto a você, você tem o privilégio de amanhecer para contar, como dizia Davi, para narrar as maravilhas que o Senhor fez. No meu caso, eu já estou literalmente narrando isso. Olha as chuvas caindo. Depois de agradecer, você aproveita a oportunidade para também agradecer pelo dia que vem, por não estar sentindo nenhuma dor. Agradeça por todos os seus familiares estarem tranquilos. Agradeça por não ter vindo nenhuma notícia desagradável, por não vir nenhuma notícia desagradável a você. E você já segue pedindo a Deus que lhe cubra com o sangue precioso do Cordeiro, porque os últimos dias, meu amigo, são extremamente maus. Você não sabe no mundo espiritual as coisas que estão à sua volta. Isso que eu te digo. Se revista da presença de Deus. O salmista no Salmo de número 91 narra isso, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha aí. Você tem feito isso? Aproveite e comece a fazer. Comece o seu dia estando debaixo da sombra do Onipotente. O mesmo texto diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, pega essa visão aí. Vamos lá? Palavra do dia. Vamos lá? Palavra do dia. 1 Pedro capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha aí, pessoal. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas também havendo não dormita,
Quero trazer você aqui para o versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Pois bem, pessoal. Pessoal, considerando alguns princípios bíblicos acerca dos seres humanos, gostaríamos de fazer uma reflexão convosco nesta palavra, ou sobre essa palavra. Ao contrário do que muita gente imagina, o mundo, o planeta, o mundo dos homens, não é uma criação em que depois de concluída, o seu dono o abandonou ao léu, o deixou largado, jogado. Muita gente imagina que nós somos como filhos sem pai. Ao contrário disso, as Escrituras dizem que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E dentro desta ótica bíblica, nós queremos trazer esta reflexão. Partindo deste princípio de que muita gente acha que o mundo está ao léu, é que muita gente tem tentado fazer uns dos outros um negócio rentável com a fé. E isso não é coisa nova, isso não é coisa dos últimos dias, não é coisa do século XXI. O próprio texto vem dizer que este comportamento do aproveitar-se do outro, do abusar-se do outro, do invadir a fé do outro, é uma coisa extremamente antiguíssima. O versículo 2, quando diz: e houve também entre o povo falsos profetas. Os falsos profetas são aqueles que induzem ao povo ao erro e, consequentemente, tira deles vantagens. Quando se trata de um falso profeta, está se falando daquele que desvirtua o alvo das pessoas. Se fala daquele que induz ao erro. A palavra do Senhor é muito clara. Os profetas do passado, eles eram pessoas levantadas para predizer, para trazer antecipadamente a orientação divina para as pessoas. E lamentavelmente muita gente se fez profeta por conta própria, com outras intenções que não aquelas que fossem divinas. E desta maneira se colocaram como instrumento de Satanás para desvirtuar as pessoas do alvo. O texto é muito claro: e estes mesmos trarão consigo a repentina perdição. O texto segue: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Porventura não é o que tem acontecido nos últimos dias? A quantidade de pessoas sendo induzidas ao erro dentro de muitas igrejas e caminhando, infelizmente, para a perdição. Porque não basta estar na igreja. Quando se fala da igreja, se fala da eclesia. A palavra para igreja no original é eclesia. E o significado literal de eclesia, na nossa língua portuguesa, é chamados para fora. Mas espera aí, chamados para fora de quê? Há um sistema montado, chamado no grego aion, Y-O-N. Y-O-N é a palavra que descreve um sistema organizado de pecados. Pecar é o alvo, o erro do alvo. Quando Deus chama a gente, o ser humano, para uma direção, o ser humano segue em outra, ele está literalmente pecando, errando o alvo. E há um que o induz. A Bíblia chama de Deus deste século, aquele que cega o entendimento dos incrédulos, das pessoas que não dão vazão à palavra. Então, este é o indutor,
das pessoas a esse sistema de pecado. Ok, pessoal? E aí vale lembrar que estas pessoas induzidas, conduzidas à perdição, não irão sozinhas, porque cada pessoa individualmente tem diante de Deus a responsabilidade de falar por si. Então, muito cuidado nos últimos dias com o que você ouve dentro das igrejas. Se o que você ouve dentro da sua igreja não te projeta para uma vida de abandono das práticas do pecado, manifestos em Aion, claramente descritos em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo, parece-me que 16, onde fala das obras da carne. Se você está praticando a sua fé, já é um ponto positivo. Mas muito cuidado com aquilo que estão tentando fazer com a sua fé. A sua fé tem que ser voltada para o Cristo que salva, Cristo o Salvador. Eu estou dentro da igreja, mas as minhas práticas continuam sendo errôneas. Eu preciso rever a minha fé cristã. Se eu estou dentro da igreja e sigo praticando aquelas mesmas obras que Paulo cita aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, preciso voltar. Eu preciso dar alguns passos retroativos à minha fé, para que eu possa fazer em tempo hábil uma correção. O texto segue: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade. Porventura não é o que tem acontecido? Em algumas situações, em alguns ambientes, em alguns meios, quando se abre a boca para falar do Evangelho de Jesus, já há uma repulsa, porque muita gente não consegue dar vazão à ideia de se ouvir a palavra do Senhor. E de onde vem isso? Exatamente disso que eu estou dizendo. Das muitas heresias ensinadas, da negociação da fé, do abuso do poder econômico no meio dos cristãos. Vale lembrar, galera, você que curte o nosso canal, você que acompanha as nossas publicações, o próprio texto é claro. Deus não se deixa enganar. Como disse, o mundo não está alheio, não está ao léu. Ele tem um dono, e este dono não dorme. Vamos para o texto? O 19 diz assim, versículo 19 do capítulo 2 de 2 Pedro. Prometendo-nos de liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. O cara fala daquilo que ele não tem condição de falar. O cara oferece aquilo que ele não tem condição de ofertar. O cara tenta exprimir aquilo da qual a alma dele não tem. Olha o que o texto diz. Prometendo-nos de liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Quer dizer, o cara está mergulhado até a tampa nas práticas do pecado, na prostituição, no adultério, na mentira, no engano, no roubo, na lascívia, na idolatria, na feitiçaria, da fornicação, na dissolução. E aí o cara pega o texto sagrado para tentar induzir o outro aos céus. A Bíblia é clara, não pode o homem servir a dois senhores. Mateus 6:24. Ou há de amar um e odiar o outro. Não se mistura água e óleo. São duas substâncias químicas extremamente diferentes. Espírito de Deus e Espírito de Satanás não se mistura. Galera, muito cuidado com o que nós estamos ouvindo e praticando dentro das nossas igrejas. Precisamos ser crentes e não religiosos. Precisamos desfrutar da palavra do Senhor, da nossa crença em Cristo, de maneira que isso gere em nós mudança de vida. Ou do contrário, não vai. Mas tem um recado para estes que deturpam a palavra. O texto diz, o versículo 4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Olha aí, galera. E não perdoou ao mundo antigo,
mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então vejam vocês, há sobre o comportamento do indutor ao erro um juízo. Observe que no versículo 4, Pedro é muito claro quando diz que Deus não perdoou nem mesmo os anjos. É aqueles que na rebelião de Lúcifer auto se entregaram, auto se renderam para fazerem o motim dos céus. O que Deus fez? Os entregou, lançando-os no inferno, em cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Isso é muito sério. Nem mesmo os anjos foram perdoados, esses que estão aguardando o dia do juízo. Imagine o que o texto segue dizendo: e não perdoou ao mundo antigo, o mundo de Noé, mas guardou a Noé, pregoeiro da verdade, e condenou a submersão às cidades de Sodoma e Gomorra, 2 cidades extremamente perversas, promíscuas, que foram subterradas. Mesmo a arqueologia não consegue desterrar deste lugar, pelas ruínas, a sua própria história. Então, galera, tá aí a palavra do dia. Não se deixe enganar e nem se faça enganador, porque o mundo tem um dono e nós só somos aqui meros mortais que o ocupamos. Nós não temos aqui, segundo Paulo, cidade permanente. Nós buscamos uma futura, ok? Então tá dada a dica, esta é a palavra do dia. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele like, compartilhe as nossas publicações.